Olá, primeiro ano! Vamos para mais uma aula de português. E vocês irão fazer a atividade das páginas 202 a 207. Vamos lá. Na página 202, vamos continuar, tá bom? Respondendo as questões sobre a nossa história em quadrinhos, certo? Nós aprendemos na aula passada também sobre sinal de pontuação. Nós aprendemos 3 sinais de pontuação. Nós aprendemos exclamação, ponto de interrogação e ponto final. O ponto de exclamação, e o ponto final e o ponto de interrogação, nós usamos no final das frases. Ponto de exclamação é um sinal de pontuação usado no final de frases para ajudar a expressar alguma emoção, como surpresa, alegria, admiração, espanto, susto, entre outros. Ponto de interrogação a gente usa quando a gente faz uma pergunta. E o ponto final é a pausa máxima da voz, certo? Eu vou dar um exemplo. Faça o favor de prestar atenção naquilo que eu irei falar, certo? Então, ponto final representa a pausa máxima da voz, ok? Nós vamos fazer atividades sobre isso, certo? Sobre os sinais de pontuação que nós aprendemos. A tia Rê está enviando para vocês 3 atividades de português. Uma sobre história em quadrinhos, outra com sinais de pontuação e a outra com a família do G. Tá bom, gente? Então, vamos treinar, vamos pesquisar também, vamos fazer atividades, tá bom? Ok? Vamos continuar. 10. Nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens aparece em balões de fala. Vocês estão vendo? Volte à história de Nimbus e tente ler sozinho algumas palavras dos balões de fala. Observe de novo o primeiro quadrinho na página 196. Vamos lá. Nimbus está alegre ou triste? O que vocês acham? Voltando lá na página 196, vocês vão ver de novo o quadrinho e vão responder. B. O que você observou para responder? Aí precisam responder oralmente. 12. No quadrinho abaixo, como o beija-flor está voando? Para responder a essa pergunta, o que você notou na imagem? O que quer dizer a palavra zup? Nas histórias em quadrinhos, alguns recursos mostram como os personagens estão se sentindo e que movimentos estão fazendo. Vamos para a página 203. Histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos têm história. A primeira história em quadrinhos foi publicada há mais de 120 anos. A maioria dos leitores de quadrinhos são crianças, mas há quadrinhos para adultos. Alguns personagens criados há muitos anos ainda têm suas histórias publicadas, como o Bidu, que surgiu em 1959. Alguns personagens de quadrinhos, olha só, tem o Snoopy, tem o Bidu, tem o Garfield, tem o Nick. Bom, o que esses personagens de quadrinhos têm em comum? O que vocês acham que tem em comum? Eles são o quê? Os 4 são o quê? Vamos pensar, tá bom? Número 2. Nos quadrinhos, muitos personagens animais agem como pessoas. Em que outros textos isso também acontece? A gente já aprendeu sobre isso, lembra? Vamos responder no Zoom, tá bom? Quem não souber, a tia Rê vai falar no Zoom para vocês, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, a tia Rê também vai mandar para vocês um gibi com histórias em quadrinhos, tá bom? Já vai enviar para vocês, que na escola tem, né, na brinquedoteca. Aí a tia Rê vai enviar, mas eu não sei ler. Gente, é assim, primeiro vocês vão ver as figuras, né? Quando a gente não sabe ler, a gente olha as figuras, a gente pergunta para um adulto, o que está escrito aqui, o que é isso? É curiosidade, que eu sempre falo, né? Isso vai estimular, a gente começa a sentir, a ter gosto pela leitura quando a gente começa, né, manusear livros, ver imagens, quando a gente ouve histórias, certo? Depois que a gente lê, certo? Então, a tia Rê vai mandar para vocês, pede para um adulto ler para vocês, mas primeiro vocês vão olhar, vocês podem observar os balõezinhos de fala, tá bom? E no Zoom também vocês mostram, vocês vão falar se vocês gostaram, não gostaram, qual é o tema, qual é o título do gibi que vocês leram, certo? Tem gibi que tem várias histórias. Aí vocês podem escolher uma história só,
né? E fala para ti, olha, o título é tal, falava sobre tal coisa, certo? Gostaram? Então a tia Rê vai enviar para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos para a página 204, certo? Sons, sílabas e palavras. Leia o nome das imagens e escreva a primeira letra de cada nome. Que palavra você formou? Leia com os colegas e o professor. Vamos lá, número 2. Escreva nos espaços a primeira sílaba de gelo e descubra outras palavras. Vamos tentar ler? Vamos lá. Gente, vamos treinar. Eu sei que letra cursiva dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de tempo, mas sem preguiça, hein, turminha? Vamos usar o alfabeto que a tia reenviou para a gente consultar, tá bom? Que letra vem depois do G nessas palavras? Aí vocês vão colocar nesse espacinho que tem aí, tá bom? Esse animal você conhece? Leia o nome dele. Aí vocês vão ler para ti. É legal fazer essas atividades do Zoom, né, gente? Que letra vem depois do G nessa palavra? Vamos para a página 205. Ligue as figuras aos nomes, depois circule em cada palavra a letra que vem depois do G. Ligue as figuras aos nomes. Depois circule em cada palavra a letra que vem depois do G. Ok? Bom, leia essas palavras com os colegas e o professor. Vocês vão ler direitinho, vão tentar, tá bom? Certo? Copie as palavras nas colunas conforme o som do G. G com som do G de galo. G com som do G de girafa. Vamos lá. E a gente vai fazer essa correção no Zoom, certo? Bom, vamos para a página 206. A página 206 e 207 nós vamos adaptar. Lógico, óbvio que a maioria das atividades elas são para ser feitas na sala de aula, né? Com os colegas, com o professor. Mas então a gente vai adaptar para a gente não ficar também pulando, né, gente? Certo? Então vamos lá. O que vocês irão fazer? Com a ajuda de um adulto, né? Vocês vão pegar o celular, a mamãe vai explicar direitinho, no caso o adulto, né, o responsável vai explicar direitinho para vocês e vocês irão fazer perguntas, certo? Então a mamãe, eu sempre falo mamãe, né? O responsável vai orientar vocês e vocês irão fazer 4 perguntas, tá bom? Bem simples, a tia vai falar quais são, bem simples, bem simples. Primeiro vocês fazem as perguntas, pega o áudio, né, no WhatsApp, pode mandar no particular para a tia, tá bom? Vocês vão perguntar e depois manda outro áudio com as respostas, tá bom? Certo? Vamos tentar? Acho que vai dar certo, né? Então, o que vocês irão? Bom, depois vocês vão ler direitinho em casa, bonitinho, certo? Vocês vão pedir para a mamãe, posso fazer entrevista com vocês, vão agradecer. Nunca pode esquecer que no final, agradecer a pessoa, diga muito obrigado. Se você for um menino, obrigado se for um menino. Obrigada se for uma menina. No caso, só a Mariana vai falar obrigada para a pessoa que ela entrevistou. E os meninos, obrigado, tá bom, gente? Certo? Então, vocês vão entrevistar. Então, quais são as perguntas? Veja bem, tá lá escrito, ó. Faça ao entrevistado autorização para gravar o áudio, certo? A gente vai conversar direitinho e tal. Pergunte a uma pessoa de sua família se ela aceita ser entrevistado para contar uma curiosidade sobre um animal e combine quando vocês podem conversar. Então, vocês vão falar assim para ela. Veja bem, quais são as perguntas? Vamos ver onde que está escrito. Apresentação oral na mídia, diga o nome do entrevistado. Diga o nome da pessoa entrevistada. Aí você vai perguntar, qual é o seu nome? Aí a pessoa vai falar. O nome do animal sobre o qual ela falou e apresente o áudio. Então ela vai falar, você vai perguntar para ela qual é o nome dela, vai falar, e qual o animal, certo? Vai perguntar qual animal que você quer falar, algumas curiosidades sobre esse animal. Aí, por exemplo, ela vai falar cachorro. Aí você vai perguntar para ela, esse animal, ele é carnívoro? Aí a segunda pergunta, eu inventei agora, tá, gente? A segunda pergunta, com conteúdo que nós já aprendemos. Esse animal, ele é doméstico ou silvestre? A terceira pergunta, né? E a quarta pergunta ele é terrestre? Ele vive na água? Ele vive no mar?
Ele voa? Certo? Essas são as perguntas. Então, deu para entender? A gente vai adaptar e vamos tentar fazer isso no WhatsApp, no áudio do WhatsApp, certo? Então, você vai perguntar, como é seu nome? Qual animal você vai falar, né? De qual animal você vai falar? Ele é carnívoro? Aí a pessoa vai falar, né? Ele é doméstico ou silvestre? Ele é terrestre? Certo, turminha? Entenderam? E depois vocês vão mandar, no caso, esses 2 áudios para a tia, tá? No particular. E a tia tem como avaliar, como participação, tá bom, gente? Acho que vai dar certo. Vamos tentar, vamos adaptando essas atividades, tá bom? Certo, turminha? Bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar a tia Rê, tá bom? Beijos, meus amores.